Bom, a criação do Senhor nosso Deus, Criador, obviamente e originalmente foi perfeita. Nós sabemos disso. Toda a criação, todos os elementos terrestres, marítimos, aquáticos, enfim, e o ser humano e o jardim do Éden, tudo foi muito harmoniosamente construído, perfeito em sua composição. Sabemos que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, foi algo extraordinário que nos intitula como a Imago Dei, ou a imagem de Deus. Porém, queridos, nós sabemos na narrativa bíblica, por ela assim Deus revelou, dizendo para nós que o advento do pecado foi algo que desarmonizou toda essa estrutura perfeita. O pecado, então, adentrado por meio da desobediência do homem e da mulher, veio então a queda de sua comunhão com Deus pelos primeiros pais nossos, que foram exatamente o casal primeiro do jardim, rompendo assim esta realidade de perfeição. Então eles foram expulsos do jardim, nós sabemos disso. A desobediência desordenou então a natureza por conta do pecado, o nascedouro de tantas enfermidades que nós conhecemos, de ordem física, emocional, de ordem moral também, e consequentemente todos foram afetados com o advento do pecado. O pecado, de fato, foi algo que veio destruir, teve esta conotação e houve então a condenação eterna. Observe, queridos, que todo ser humano tem a condição permanente de ser pecador. Então somos pecadores limitados, somos de fato colocados nesta condição de que nós não somos bons em nós mesmos, não há nenhum justo sequer, como a palavra de Deus diz. O pecado então é o atributo da condição humana, e desta grande história da criação podemos então apontar como a natureza que geme, por esta condição, por uma redenção do nosso coração. A palavra de Deus nos ensina também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a nossa condição. E também que, como assim já falamos, não há um justo sequer, fomos então concebidos em pecado e o salário do pecado é a morte. São afirmativas bíblicas que estão postas para que nós possamos então embasar todo este argumento. Assim sendo, irmãos, a teologia reformada, que se volta para a essência das Escrituras, dando a interpretação fiel, fidedigna dos textos bíblicos, descreve então a condição humana como uma depravação total. Ou seja, o homem ele é originalmente e essencialmente depravado totalmente em todas as suas faculdades. Ou seja, mesmo ele não tendo perdido a dignidade da imagem ou da criação, ou a imagem de Deus, todas as esferas da existência foram afetadas pelo pecado. Logo, todos somos depravados. E isto é a palavra de Deus quem nos assegura de forma muito categórica. Então, pecados que são cometidos, irmãos, por ação, pecados cometidos por omissão de cada um de nós, pecados cometidos por palavras e também por pensamentos até, assim como a palavra de Deus nos diz. Observe, irmãos, que eu quero chegar em um ponto que delimita-se então como aquilo que se imagina na nossa prática cristã, uma classificação entre pecadinhos e pecadões. Existe essa distinção que tentam fazer como um pecado diferenciado de peso, Ou seja, não é um pecado pequeno, é um pecado maior, e classifica-se isso é um artifício que não se embasa biblicamente. Nós não temos na Bíblia, em lugar nenhum, algo desta natureza. E a Reforma Protestante, por unanimidade de seus escritores e autores da época, condenou então essa divisão. Porém, 5 séculos depois, até os nossos tempos aqui, nossa geração, nós podemos observar, irmãos, que existe de fato na prática vivida a constituição então desta classificação, e pecados de primeira e pecado de segunda, Então a embriaguez é um pecado de primeira, mas de repente um pecado mais simples, o que poderia ser a glutonaria,
não é? Que as pessoas exageram na comida e acham que aquilo ali é normal. Não é porque eu como muito mesmo. E diante de Deus é pecado. Da mesma forma, pecado é pecado. Pecado, irmãos, é transgressão da lei que Deus nos entregou para vivermos então em obediência. Sua lei foi dada para isso, para que pudéssemos nos ajudar, nos livrar de nós mesmos e podemos então ser conduzidos de acordo com a sua vontade. Porém, meus irmãos, dentro do único plano redentivo de Deus em Cristo Jesus, há o advento também agora da conversão, onde o Senhor, Ele agora pega o pecador que vive nesta condição decaída de pecado e faz com que ele viva agora uma nova realidade, ele viva agora uma nova criatura, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Dentro deste entendimento, com o processo de santificação, vamos dia a dia dizendo aquilo que está em Filipenses 3 e o verso 13, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Assim o apóstolo Paulo ele afirma, nesta nova condição de vida de alguém que, mesmo sendo pecador, foi alcançado pela graça redentora e salvadora, e aquele pecador agora que vivia escravizado pelo pecado em uma prática que desonrava a Deus, passa agora a viver uma nova vida por intermédio dos méritos de Cristo na cruz. Por isso, irmãos, diante desta realidade triste da nossa humanidade, o objetivo então último que levou o Filho de Jesus, o Filho de Deus, Jesus, a morrer na cruz pelos nossos pecados, foi exatamente este sacrifício de trazer-nos o perdão, estabelecer um elo nosso para com o nosso Pai, e esta restauração como salvação sejam alcançados as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, homens, mulheres, pobres, ricos, doutos ou leigos. O favor é imerecido, é graça, não são obras, é pura graça do Senhor. Jesus, ele veio de fato, irmãos, ao nosso encontro, ele nos encontrou, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto, irmãos, é uma bênção para as nossas vidas e um motivo que nos leva a agradecer a esse Deus e cultuar a Ele com todas as nossas forças. O Senhor proporcionou um encontro com cada um de nós, e assim sendo, Ele estabeleceu encontros também na historicidade bíblica, que é base das nossas ministrações nesses domingos que nós estamos ministrando aqui. E assim, hoje à noite, nós iremos ver tamanha sabedoria e quão abrangente e penetrante é o poder de Jesus Cristo em mudar realidades de vida de pecadores. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 8 e os versos do 1 até o verso 11. Sentados mesmo, nós vamos fazer esta leitura. Evangelho de João, capítulo 8, versos do 1 até o versos do 1 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, no entanto, foi ao Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, e a começar dos mais velhos até os últimos.
ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em Tua presença nós nos colocamos, ó Deus, prostrados e dependentes do Senhor, da ação soberana do Teu Santo Espírito, para que nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos ajude, Pai. Ó Deus, auxilia-nos, ó Deus, neste momento, que as nossas mentes, ó Deus, sejam iluminadas para a compreensão clara da Tua palavra. Ó Deus, alimenta-nos, ó Deus, espiritualmente. Abençoa todos esses que chegaram aqui, que nós sejamos, ó Deus, abençoados pela Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, podemos observar de forma muito clara, o texto é muito específico, é muito detalhado, que naquela manhã específica, né, o Senhor veio do Monte das Oliveiras e foi para o templo, assim como nós lemos, lá em Jerusalém. Provavelmente foi para o meio de pessoas gentílicas, né, e ali estava ensinando aquelas pessoas. O Senhor assentou-se então para que com elas reunidas pudesse ensinar os ensinamentos dele. Então de repente houve uma interrupção rude, né? Homens escribas, que eram os copiadores da lei, os xeroquistas, né? Faziam cópias da lei para que as pessoas tivessem acesso, e também os fariseus daquela seita judaica, né, que é expressada, né, em Atos 26:5. Então escribas e fariseus invadiram aquele momento que Jesus estava ensinando e apresentou então uma mulher que foi pega em adultério, em flagrante adultério. Então quando acontece aquele momento de interrupção, não é? Colocaram então aquela mulher naquele momento com desígnios venenosos. Eles queriam de fato era pegar Jesus em uma afirmativa escorregadia, ou que Jesus pudesse então dar um veredito naquele momento e fosse utilizado como causa ou como motivo para prejudicar a pessoa do Senhor Jesus. Mas nós sabemos, né, que Jesus ele prescuta o coração, não é? Antes que a palavra chegue à boca, ele já conhece tudo. Então, para ser pego desta forma, claro que não haveria de acontecer. E Jesus então silenciosamente ele se abaixa e começa a escrever na terra, no chão. Há de fato muitos argumentos do que é que estava sendo escrito, mas a palavra de Deus ela não diz o que é que estava sendo escrito, e nós não podemos forçar o texto e dizer que ele estava escrevendo os pecados daqueles homens ou coisa parecida. Não, o texto não diz, a palavra não diz, e a gente precisa se ficar apenas com o que a palavra de Deus nos assegura de forma clara. Observe, irmãos, que o texto bíblico, né, dentro deste contexto, né, revela então uma mensagem, né, que o Senhor nada disse naquele momento. O Senhor ficou em silêncio e os inquiridores então continuaram a pressionar o Senhor por uma resposta, não é? E a palavra do Senhor, a declaração que ele fez então de forma surpreendente e de forma muito sábia: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pode começar o apedrejamento. Assim, meus irmãos, podemos olhar alguns versos, que eu não vou expor o texto todo, mas alguns pontos que são relevantes para nós de forma mais objetiva. Observe que o verso 4, quando disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Este verso então, esta mulher que foi pega nesta condição, de fato ela estava cometendo algo errado, ilícito, que a lei de fato tinha as suas penalidades, a sua penalidade acerca daquele ato. Então a mulher pecadora, ela foi de alguma forma apreendida naquele ato de cometer adultério, ou seja, ela estava envolvida em uma atividade sexual que violou, não é, o código de comprometimento, não é, matrimonial que havia naquele tempo com o seu amante, conforme hoje também esta mesma regra, não é, ela está em vigor tanto nas leis do país civis como na palavra de Deus. Adultério é adultério. O adultério, então, irmãos, é um ato sexual que envolve a violação da aliança do casamento.
não é? E desta forma, a palavra de Deus, de forma muito categórica, em Hebreus, no capítulo 13 e o verso 4, não é? O matrimônio seja honroso entre todos, e o leito imaculado, sem mácula, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. A palavra de Deus, no Novo Testamento, aponta desta forma, sustentando assim o mandamento que foi dado lá atrás, lá em Êxodo capítulo 20, não adulterarás. E aqui, o autor aos Hebreus, ele expande não apenas o adultério, mas a fornicação. Ou seja, duas práticas sexuais ilícitas que acontecem fora do casamento. Então, o cidadão ou a cidadã, antes de casar, tendo relações sexuais, está vivendo em flagrante pecado. Deus reprova esta prática, Deus não aprova isso aqui. Isso aqui não tem como a gente ter outra palavra adequada para a utilização. Deus não aprova relacionamento sexual antes do casamento e nem fora do casamento. Então o sexo é uma bênção de Deus, é algo extremamente abençoado, é uma maravilha, é algo prazeroso para o casal, para aquele com quem o cônjuge casou, não é? Para o casal, marido e mulher. Então, observe, irmãos, que o ato que aquela mulher cometeu, ela feriu o sétimo mandamento, não é? Que nos chama para além de uma mera abstenção de atividade sexual fora da união do casamento. Não é? Jesus, no Sermão do Monte, ele ampliou ainda mais este mandamento, quando ele fala então que se o homem olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Então, a coisa é muito mais séria do que simplesmente o mandamento resumido, não adulterarás. Vai muito mais longe, porque o Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, se não me falha a memória, ele já amplia ainda mais no Sermão do Monte, acerca da situação de que é o adultério. Então, irmãos, observe que esta palavra traz para nós aqui, dentro deste encontro de Jesus com essa mulher, a seriedade com que é o adultério. E que, de forma muito interessante, o adultério, ele é, irmãos, devastador, não é? Há de haver um grande prejuízo na prática do adultério. É uma quebra de uma aliança, é pecado com graves consequências, com marcas que são percebidas, que são vividas. É trair a nossa própria dignidade, a própria dignidade de quem jurou ser fiel ao outro até o fim. Assim, queridos, além de desonrar a Deus, o Criador do casamento monogâmico, um homem e uma mulher, Adão, depois Eva, que foi dada a Adão para eles viverem, assim tornando-se uma só carne, neste novo tempo, queridos, de tanta facilidade, de acesso a conteúdos, de tanta influência midiática que nós vivemos, né, que muitas cenas e tantas coisas em novelas e filmes, por exemplo, parece que incentivam a prática de coisas assim. E para que a gente possa ter uma contextualização bem clara, quantos de nós não já assistimos novelas que a história é a história de uma mulher muito boa, gente boa, aquela pessoa agradável, e ela se apaixona por um homem que é casado, e a trama é montada de tal forma que daqui a pouco o espectador ele está torcendo pela amante. Não perde um capítulo, porque e agora vai acontecer o quê? E é aquela coisa, e a gente para um pouquinho assim, peraí, a gente está torcendo pela dissolução de um casamento para que a amante se dê bem naquela trama da novela, do filme? A gente precisa ser mais seletivo naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente orienta até os nossos filhos que estão ali a assistir. Ora, se nós defendemos o casamento, por que eu vou agora assistir uma novela, um filme, uma coisa, e isso vai me contagiar de tal forma que daqui a pouco eu estou torcendo e apelando para que a amante se dê bem com o rapaz que é casado. Observe, irmãos, que apesar de um posicionamento rígido da palavra de Deus sobre o adultério, dentro desse contexto, né, daquela mulher, é mais do que óbvio que os escribas e os fariseus, e aí voltando à historicidade da narrativa, não estava nem um pouco interessado em haver um julgamento
verdadeiro daquela mulher. Eles não estavam preocupados com isso, não. O que eles queriam de fato era pegar o Senhor Jesus, não é, desprevenido, ou em algo que o embaraçasse. Então, se estivessem em busca de uma verdadeira justiça, o que é que eles tinham feito? Eles tinham, irmãos, levado a mulher para as autoridades daquela época, que era quem tinha poder civil para julgar e penalizar aquela mulher. Observando isso, né, as autoridades, elas estavam para isso, para resolver estas questões. Mas, olhando por um outro ângulo, o que Jesus teria então a ver, né, com assuntos jurídicos daquela época? Não tinha nada a ver, nada mesmo. Jesus, ele não estava ali como juiz civil pela guarda ou pelo governo daquela época para agora julgar a causa daquela mulher, de forma nenhuma. Aquilo ali estava claro que era uma pegadinha para Jesus. E quando nós observamos, irmãos, a atitude desta armadilha preparada para Jesus, né, certamente, se Jesus tivesse se pronunciado como com uma sentença, não é, que apedrejasse ou que não apedrejasse, ou utilizasse, entrasse no jogo da conversa, né, que foi trazido, se Jesus se colocasse agora como líder judeu, que agora pudesse ter autoridade para discernir e para julgar aquela situação, certamente Jesus teria sido acusado, né, de usurpar a autoridade civil. Mas Jesus, irmãos, os acusadores começaram então a apresentar-se, insistindo que Jesus desse um veredito, e aqueles acusadores, eles cometeram um erro colossal, um erro impressionante. A própria acusação continha informações insuficientes, aliás, suficientes para expor a hipocrisia que havia naquele momento, naquele ato. Observe, queridos, que os escribas e fariseus, eles declararam enfaticamente que a mulher havia sido pega em flagrante adultério. E isto é algo muito sério e significativo. Mas quando os líderes judeus, eles decidiram então ir para Jesus e trazer o relato do ato que havia acontecido, eles sabiam quem era o homem que tinha se envolvido com aquela mulher, certamente. Para que ela fosse pega em adultério, eles tinham que ter a ciência de quem é o homem e saber que ou ela ou o homem eram casados e ela estava ali envolvida com aquela situação. Então, tal significado nos leva à compreensão muito clara, e Jesus então sai com um argumento de que inevitavelmente aqueles homens cometiam um erro, ferindo Levítico capítulo 20, verso 10. Se fosse pego alguém em adultério, teriam que ser apedrejados os dois. Cadê o homem que não veio diante de Cristo, que não foi trazido? Só veio a mulher? Então, um erro grave que aconteceu ali. Mas, meus irmãos, indo para o verso de número 7, está aqui estampada a grande declaração de Jesus de forma sábia. No verso 7, então, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou, que estava abaixado escrevendo no chão, e lhe disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Observe, queridos, que aqui Jesus agora se baixa, se curva novamente e continua lá caladinho. E nós podemos imaginar, irmãos, o tempo de silêncio e o barulho daquelas pedras caindo no chão, uma a uma, e aqueles homens indo embora, porque Jesus confrontou aqueles homens de forma profunda. Mexeu agora com algo que eles não estavam nem imaginando que haveria de acontecer. Aqueles homens estavam querendo pegar Jesus num ato judicial que pudesse incriminá-lo. E Jesus agora sai numa estratégia de fala, mexendo justamente com o pecado que aqueles que estavam acusando também cometiam. Aquele que não tiver pecado, faça isso, atire a primeira pedra. A ênfase, irmãos, desta declaração, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra, era o seguinte: nenhum de vocês está em posição de apedrejar esta mulher, pois vocês desrespeitaram a própria lei que professam honrar, e isto é uma farsa o que vocês estão fazendo. Em outras palavras, o entendimento é esse. Aqueles homens, irmãos, entenderam o ponto da mensagem de Jesus, bem como se comportaram.
Eles foram então condenados pelas suas próprias consciências. Jesus colocou eles de frente para um espelho, dizendo: olha, você vai estar julgando essa mulher de forma totalmente ilegal aqui, mas vocês precisam olhar para vocês mesmos. Por que vocês estão fazendo esse julgamento? Quem são vocês para julgar o pecado do outro? E Jesus foi enfático nisso. Eles foram então acusados pelas suas próprias consciências. Cada um deles então percebeu que, por ter pecado, não tinha o direito de atirar pedra naquela mulher, e começaram então a esvaziar o ambiente. Eles foram saindo. E aqui, meus irmãos, nós devemos nos abster de uma atitude de condenar os outros, porque nós não somos juízes da vida de ninguém. Não somos juízes para condenar as pessoas. Se há um naquela cena que tinha direito de atirar todas as pedras naquela mulher, era Jesus, porque ele não tinha pecado algum. Ele poderia fazer aquilo. Porém, isso não quer dizer, irmãos, não quer dizer que podemos fazer o que nós quisermos. Beleza, ninguém pode dizer nada comigo, então agora eu vou viver do jeito que eu quiser, fazendo o que eu bem entender, que eu não tenho satisfação a dar a ninguém, e acabou. Pronto. E se alguém vir falar para mim alguma coisa, é entre eu e Deus, Ele é meu juiz. Pronto. O texto não quer dizer isso. Uma grande verdade, irmãos, é que na contramão de toda esta tese, a palavra de Deus, ela está para nos conduzir, está para nos guiar. Precisamos ser confrontados pela palavra de Deus, e confrontados com valentia do que o texto, em sua força espiritual, ela traz para mim, que estou aqui, e para os irmãos e tantos aqueles que assistirem aqui pela internet, pelo canal da igreja. A palavra de Deus, irmãos, ela está para conduzir as nossas vidas. E a igreja do Senhor, ela está também para ser utilizada com admoestação, com exortação, para o nosso próprio bem, para que sejamos orientadores, para que possamos ensinar a palavra, para que possamos ser veementes na fidelidade acerca das Escrituras, que está para esta função também. Eu não sou juiz de ninguém, ninguém é juiz de ninguém. Nos aspectos espirituais nós temos a palavra de Deus, mas Deus usa pessoas sérias para nos orientar, para nos arguir, para nos colocar diante das Escrituras e apresentar aquilo que está acontecendo. Observe, irmãos, que Jesus utiliza-se então de um artifício que é próprio dele, a misericórdia. O nosso Senhor é um Senhor misericordioso. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O nosso Senhor é um Senhor que exerce misericórdia sobre as nossas vidas, porque é a causa de não sermos destruídos. A misericórdia do Senhor foi exercida ali diante daquela situação. Observe que nos versos 10 até o verso 11, os últimos versos, foi exatamente o momento em que agora a mulher e Jesus estavam agora frente a frente, sem mais ninguém, apenas eles ali, só os dois. E o verso 10 e 11 diz que Jesus, levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Nenhum condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Olhando então para este verso, irmãos, esses dois versos, dentro deste contexto, Jesus se volta para aquela mulher e se nega a pronunciar um julgamento contra ela. Jesus não a julgou. Poderia ter dito para ela muita coisa, ter acusado, ter isso, ter aquilo. O Senhor estava a par de toda aquela situação.
O Senhor conhecia profundamente o coração daquela mulher e aquele contexto em que ali estava apresentado. Mesmo tendo o direito, pois nós precisamos compreender que aquela mulher de fato ela foi pega em adultério. Ela havia cometido um delito contra Deus e contra a vida de uma outra família. Mas o Senhor Jesus, usando de misericórdia, absolveu aquela mulher. Absolveu, irmãos, mas isso não significa que nenhum pecado teria acontecido. A mulher sabia disso o tanto quanto Jesus. Houve pecado ali, havia sim. Jesus ele não está agindo como se o pecado não tivesse importância alguma, apenas que não poderia ser julgado de forma ilegal, assim como foi apresentado diante dele. Em vez disso, irmãos, aqui Jesus estava levando o pecado muito a sério, assim como ele fez com o homem curado no tanque de Betesda, capítulos anteriores, no capítulo 5, verso 14, a mesma expressão usada para o paralítico lá em Betesda, ele utilizou também para a mulher aqui. Pare de pecar, como disse lá o cego, pare de pecar. A mulher disse de uma outra forma: vá em paz e não peques mais. Nestas afirmativas, irmãos, o núcleo de ambos os casos é exatamente o mesmo: não peque mais. É uma mudança radical de conduta, é uma mudança de consciência, uma mudança de cosmovisão que o próprio Senhor Jesus, ele agora apresenta para essas duas vidas. E nós que aqui hoje estamos, quem sabe nós precisamos deste encontro assim com Jesus nesta noite, de coisas que nós fazemos erradas e achamos que está tudo bem e não está. E a palavra de Deus, ela fala para nós aqui hoje: pare de pecar. E nós sabemos, irmãos, o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, ela está para nos abençoar neste aspecto. É a palavra de Deus, aquele que nos fez, que nos salvou. E apresentada está, com toda a sua amplitude e profundidade e força, para nos abençoar. Precisamos, irmãos, tomar posturas, se for necessárias. Isso sim deve acontecer. E é bem verdade que Jesus não disse para aquela mulher: os seus pecados estão perdoados. Literalmente ele não falou isso, mas há nesta fala de Jesus algo que nós podemos entender como divisor de águas, como que não vá em paz e não peques mais. Ou seja, o que é que Jesus quer dizer nesta expressão, não peques mais? Nos faz perceber, irmãos, que daquele momento para trás seria um tempo então que precisava ser deixado para trás. Houve ali naquele momento de Jesus com aquela mulher, naquela afirmativa misericordiosa: não peques mais. Como que naquele momento havia de ser agora um novo tempo na vida daquela mulher. O não peques mais, ele não utilizou a palavra os seus pecados estão perdoados, mas o não peques mais é como se a história dela houvesse ali uma cisão. Daqui para frente, não peque. E para trás, deixa para trás, conforme nós lemos no início, quando o apóstolo disse que ele tinha deixado tudo para trás e avançava para as coisas que estão diante dele, em Cristo Jesus. Assim sendo, irmãos, nós podemos observar que Jesus dá um novo direcionamento quanto ao arrependimento dos atos cometidos por ela. Aquela mulher, irmãos, estava numa condição terrível, de vergonha, de ser pego naquela condição, aguardando. Ela poderia ter muito bem ido embora. Na hora que as pedras caíram, que ela não viu mais ninguém, ela poderia ter saído de fininho e ido embora. Mas ela ficou diante do Senhor. Ela ficou ali aguardando o que é que Jesus ia dizer a ela. Ela sabia que Jesus não podia prender ela, que não podia fazer nada com ela, condená-la, botar numa cadeia. Ela sabia disso. Mas ela permaneceu diante do Senhor. Ela ficou lá em pé, esperando o que é que Jesus ia dizer. Isto, irmãos, diz muito para nós.
ela não utilizou de um procedimento covarde, ela não fugiu da cena, ela não correu de estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ela permaneceu lá. E ele gentilmente, irmãos, chama o pecador ao arrependimento, à mudança. O Senhor é quem chama. O Senhor foi quem nos chamou e continua chamando tantos outros ao arrependimento, para que nós, na nossa essência pecaminosa, possamos reconhecer que nós somos pecadores, necessitados de arrependimento e de receber do Senhor a sua graça bendita, salvadora. Às vezes, em nossos dias, o Evangelho é apresentado, irmãos, de uma forma como se não precisasse de um verdadeiro arrependimento do pecado. Não parece ser necessário. Para quê? E este é um erro. A pregação do Evangelho, em todos os Evangelhos, é uma mensagem de arrependimento. Arrependam-se. E arrependimento é negar a si mesmo. É dizer assim, isso não pode mais fazer parte de mim. Arrepender-se é uma atitude genuína de um coração disposto a viver uma nova vida em Cristo. Este arrependimento aqui, não é um arrependimento bobo disso, daquilo, de coisas bestas que a gente faz, não é isso não. Me arrependi de ter comprado esse celular, não é isso, não é nada disso. É um arrependimento de vida, de olhar para si mesmo e reconhecer quem nós somos diante deste Senhor tão santo e tão soberano e tão poderoso, e que fez tantas promessas maravilhosas, que estaria conosco até a consumação dos séculos, que prometeu nos dar uma nova vida em Cristo, que prometeu vir nos buscar para estar com Ele eternamente, que prometeu que nós estaríamos com Ele de uma forma agora incorruptível, com os nossos corpos glorificados. Ele prometeu tudo isso. Ele não prometeu carro, casa, dinheiro, riqueza. Não, nós não encontramos nada disso. Mas Ele prometeu presença. Ele prometeu estar. Ele prometeu que no nosso encontro com Ele seria algo extraordinário e modificador para sempre na nossa vida. Isso sim. Observe, queridos, que o ponto alto a observarmos neste encontro de Jesus com aquela mulher, transformando aquela catástrofe de vida dela, que poderia morrer ali apedrejada, em algo transformado, neste direcionamento de vida e misericórdia, é maior percebido, irmãos, quando nós damos um passo para trás e podemos observar o todo da história, o todo daquilo que estava acontecendo ali naquele momento. Aquela cena, irmãos, é literalmente a representação de cada um de nós. É a representação de nós. Observe que diante do Senhor Jesus, diante do Salvador, da mesma forma que ela, acusada por transgressão, aquela mulher vestida com vestes surradas de justiça própria, achando que estava tudo bem, estava tudo certo. Eu imagino uma mulher espiritualmente esfarrapada. Era a nossa condição antes de Jesus entrar em encontro conosco, antes dele nos buscar. Era a nossa condição, e ainda é a condição de muitos. Aquela condição ali, queridos, com aquelas vestes daquela forma, espiritualmente falando, que mal escondia a sua vergonha e a sua culpa, é vivida por muitos ainda hoje. E é naquele cenário, neste contexto, naquele cenário, que nós precisamos, irmãos, entender que o perdão é algo extremamente importante para nós. E o Senhor nos perdoou. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor levou sobre si a nossa culpa.
Ele morreu no nosso lugar na cruz. E nós precisamos todos os dias pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, porque a gente erra muito, a gente comete muita coisinha aqui, coisinha ali, desvio dali, isso faz parte do aperfeiçoamento, mas isso deve ser visto com dor no coração, com dor na consciência, de pedir perdão a Deus, irmãos, até porque a gente tem preguiça de vir ao culto. O Senhor diz: olha, eu já fiz tudo por esse povo. Não falo só dessa igreja, mas de todos os crentes do mundo inteiro. Abençoo, dei tudo, dei salvação. O que é que justifica a omissão de me adorar? Precisamos acordar para essas coisas, irmãos. Precisamos prestar atenção, queridos, que o exercício do amor é uma outra lacuna existente na vida de muitos, que foi ministrada aqui na quarta-feira passada, na reunião de oração, com poucas pessoas, em relação ao que está aqui hoje. Um amor numa envergadura profunda, que nos coloca numa condição de que se o meu amor para com o meu próximo não é verdadeiro, então a fé que eu professo ter em Cristo é mentirosa. E aí, meus irmãos, como andam as nossas relações interpessoais? Diante deste espelho. Vida cristã nunca foi ficar boiando numa piscina. É maravilhoso, é muito fácil. Vida cristã não é isso, não. Se a vida cristã que alguém leve for assim, não é vida cristã, é só uma maquiagem. Não tem vida cristã nisso, não. Porque vida cristã é ser perseguido pelo nosso acusador, é enfrentar tentações das formas mais inteligíveis que possam acontecer. É aquelas propostazinhas, sabe, por debaixo do pano, que a gente, quando percebe, epa, isso aqui está errado, não, está fora, é vantajoso, mas está errado. Dizem: oh meu Deus. Vida cristã é essa guerra constante, em que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne o tempo inteiro. E nós não podemos, irmãos, fechar os olhos para esta realidade. Não é brincadeira. A vida cristã é algo esplendoroso, é algo magnífico, tremendo. É algo que nós não podemos nem calcular o que seria a importância de uma vida cristã em comunhão com Cristo. É doce, é gostoso, é maravilhoso perceber a presença dele conduzindo nossas vidas, trazendo paz ao coração, independente de condição. É poder nos despir diante dos seus olhos, diante da sua presença, e dizer: Senhor, estou aqui rendido aos teus pés. É viver algo relacional com esse Senhor que nos constrange, de podermos perceber que estamos diante dele e nós estamos percebendo a aprovação desse Senhor, por toda uma sinceridade de coração, de adoração e de vida, que nós possamos vivenciar, mas não com meias palavras, não com penduricalhos, com coisas que enrola para lá, enrola para cá. Não. É corandel, é na presença do Senhor. E meus irmãos, precisamos muito deste perdão, irmãos, da purificação, da santidade, de viver uma vida correta diante do Senhor. Não que a vida correta seja o fundamento para que eu seja salvo, não é isso não, porque aí vira legalismo. É viver alegremente para esse Senhor, dizer assim: Ele já me salvou, agora eu preciso agora, de forma alegre, satisfatória, viver para este Senhor. É cultuar a Ele, é estar com Ele, é abraçar o meu irmão de verdade,
é poder olhar para a realidade de vida e tudo que está ao nosso redor e ver Deus agindo em cada momento, em cada instante, seja eles os mais difíceis ou os mais agradáveis. Observe, irmãos, que não tem mistério, não tem segredo, e nós precisamos então nos lançar aos braços desse Senhor Jesus, o nosso Salvador. É possível que no nosso meio, nessa plateia hoje aqui, tenha alguém que ainda não fez isso. Você precisa fazer o mais breve possível. Se você está aqui hoje para ouvir a mensagem de boas notícias, de que há uma grande esperança em Cristo Jesus, e que este mundo não tem esperança para nada, mas no Senhor há esperança. Há uma vida eterna extraordinária. Há uma vida que nós não dá nem para a gente comparar. O que nós vivemos aqui, por mais bondoso que seja viver aqui nesta terra velha que a gente vive todos os dias, o que nos espera é muito superior. Isso está prometido pelo nosso Salvador. Muito mais, irmãos, do que apenas um direcionamento. O Senhor Jesus, Ele perdoa pecados. Ele nos veste com vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Observe, irmãos, que este processo de transformação alcança o coração de pedra e um coração de carne, velhas criaturas em novas criaturas. Ele então, irmãos, continua com a sua missão, a missão de Deus sobre esta terra, utilizando os seus filhos para levar as boas novas de salvação aos sedentos, aos esfarrapados espiritualmente, que apesar de todos perfumados e bem arrumados, espiritualmente andam esfarrapados, escravizados por uma vida de pecado. E queridos, a missão está ainda em vigor. Indo ao encontro, o Senhor Jesus está em busca daqueles que são o seu povo, espalhados nos 4 cantos do mundo, em todos os lugares. E se falta, irmãos ou amigos aqui, um incentivo para que você faça isso, hoje nós estamos aqui dizendo para você: não deixe para amanhã. Os braços do Senhor ainda estão estendidos para perdoar pecados, para perdoar pecadores, para transformar vidas, para modificar realidades, para fazer com que nós vivamos para sempre, sempre para frente, avançando para aquela linha de chegada que nos aguarda, pois um dia nós haveremos de chegar lá e estaremos eternamente com o Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos orar.